Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula agora nós vamos brincar um pouquinho com duas propriedades importantes também. Elas não são tão importantes quanto as principais da aula passada, tudo bem? Então, as principais que você mais vai utilizar no dia a dia são as que eu usei na aula passada. Nessa agora a gente vai te mostrar duas outras propriedades que, na verdade, elas podem ser usadas dependendo da situação. Tem situações em que você vai precisar, na verdade, né, utilizar elas, e situações onde você não vai precisar, tá bom? Então, olha só, eu fiz aqui 15 divs, né, uma do lado da outra, então tem uma penca de divs, como você queira chamar, tá? E o que é que a gente fez aqui, basicamente? Eu disse que o direction é o row, o justify content é o center, então elas, na verdade, nem tem efeito esse center porque elas estão pegando a tela inteira, né? Se eu tivesse deixado apenas, por exemplo, 5 itens, aí elas ficariam no meio. Mas como tem muitos, então o justify content meio que fica inútil, né? Não funciona. E o align itens com o flex start. Isso significa que elas começam aqui em cima, né? Se eu tivesse botado o align itens center, elas ficariam aqui no meio. Tudo bem? Beleza. Isso daqui a gente aplica no container e aí todos os itens dentro desse container se comportam com as propriedades que a gente pré-definiu no container, né? Só que, contudo, todavia, você pode botar uma propriedade específica em determinado item, mesmo que no container dele, né, esteja dizendo alguma propriedade em específico. Você consegue meio que sobrescrever a propriedade mãe em qualquer uma das divs que você queira sobrescrever, tá? Por exemplo, eu tenho aqui todas as minhas divs no meio aqui da tela e eu vou querer que, por exemplo, a div 10 não fique aqui no meio. Eu quero que ela suba, quero que ela fique aqui em cima e as outras continuem no local dela, nos locais normais. Como é que eu faço isso? Vamos vir aqui na 10 e para facilitar eu vou botar uma classe específica nela, por exemplo, div10, né? Então vamos vir aqui, div10, e aqui a gente vai botar a seguinte propriedade, align-self. Isso daqui basicamente está dizendo que o alinhamento desse item específico vai ser esse aqui que eu vou botar. Então, alinhe ele mesmo, basicamente, tá? E aí você põe, por exemplo, flex start. E aí, os outros itens vão receber o alinhamento do container, mas esse específico vai receber o próprio alinhamento dele mesmo. Então, ele vai ser flex start. Então, ó, ele sobe, entendeu? Todos os outros estão como center, mas ele está como flex start. Então, ele vai subir. Se eu botar ele como flex end, então, ele vai ficar lá embaixo. Se todo mundo está flex start, então, todo mundo está lá em cima, mas ele está aqui embaixo. Entendeu? Então, o align self serve para você sobrescrever o align itens do seu container, certo? Então, se você quiser ele com propriedades específicas, você põe dessa forma aqui, tudo bem? No caso, em questões de ordenação, né? De onde é que vai ficar, certo? Você também consegue, por exemplo, mudar a ordem desse item, do item específico. Como assim? Por exemplo, eu quero que o item 10, eu vou tirar aqui só para ele voltar para a manada, tá? Só para ele ficar dentro da galera juntinho. Então, eu quero aqui, apesar da estrutura HTML, tá? 1, 2, 3, 4, 5, etc. Eu quero que o item 10 fique lá no começo. E os outros podem continuar seguindo a ordem sem menor problema. Como é que eu faço essa alteração? Tem como fazer? Tem sim, sem mudar o HTML. O que, no método tradicional, né, eu teria que mudar todo o meu HTML ou então usar JavaScript para fazer isso. Aqui, com o Flexbox, eu, por exemplo, ó, na minha div 10, eu posso botar order 1 e olha só o que vai acontecer. 9, 11. Ué, cadê o 10? Tá aqui, ó. Tá no finalzinho aqui.
Então, a ordem dele é essa daqui. Se, por exemplo, eu pego aqui a div 14, e aí vou criar aqui div 14. E ela, div 14, eu digo que é order 2. Então, olha só o que vai acontecer. 10, 14. Entendeu? Porque as outras, como eu não especifiquei detalhadamente, elas ficam, entre aspas, com order 0, tá? E aí elas vão ficar na ordem que foi criada no HTML. Quando eu especifico alguma coisa, aí ela fica no order que eu especifiquei. No caso, o 0, o 1, no caso, vai começar daqui, tá? Então, se eu especificar, por exemplo, no item 10 aqui, se eu botar order 0 nele, o que é que você acha que vai acontecer? Já que toda essa galera aqui está com order 0 também. Se eu botar order 0 no item 10, o que é que vai acontecer? Ó, order 0 aqui no item 10. Salvei. E quando eu atualizar, o que você acha que vai acontecer? Antes de eu apertar F5, tenta imaginar aí. Todo mundo está com order 0, e aí esse daqui estava com order 1, eu botei order 0 nele agora. Então, ó, atualizando, ele volta para o local que ele foi. Por quê? Porque já que toda essa galera aqui está com order 0, com exceção do 14, né? Então, eles vão, todos estão, entre aspas, né, no mesmo grupo. E aí eles vão se ordenar de acordo com como eles estão no HTML. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entendeu? Agora, se eu quiser botar o 10 lá no começo, usando essa lógica que a gente vem fazendo até agora, como é que você acha que eu conseguiria botar o 10 lá no começo? Exatamente, com menos 1, por exemplo. Então, todos eles estão com 0. Quando eu não defino, eles estão com order 0. Tudo bem? Então, grava isso na sua mente. Isso quer dizer que, se eu quiser botar itens antes deles, eu tenho que botar um número menor do que 0. Se eu quiser botar itens depois deles, eu boto um número maior do que 0. Né? Então, por exemplo, vamos botar o 10 lá no começo, antes do 1. A gente vem aqui e põe menos 1, por exemplo. Tá? Então, ó, o 10 ficou aqui, o 1 vem para cá. E aí todos os itens continuam a ordem e o 14 depois. Então, só na imaginação, para você entender, o 10 está com menos 1, todos esses outros itens estão com 0 e o 14 está com 2. Então não tem ninguém com order 1. Se eu botar qualquer um com order 1, ele vai vir aqui entre o 15 e o 14. Entendeu? Então, se eu botar o 14, por exemplo, ó, eu quero que o 14 fique agora antes do 10. Se eu quiser garantir que ele vai ficar antes de qualquer um, eu posso botar, por exemplo, menos 999, que aí quando eu atualizar, ó lá, o 14 vai ficar aqui. E aí ele só vai ficar, no caso, na frente de itens que tiver menos 1000 para baixo, né? Então, se eu botar menos 2, também vai fazer o mesmo efeito. Ó, vai ficar atrás do 10. Quando eu ponho, por exemplo, menos 1, aí eu estou botando ele no mesmo grupo do div 10. E aí olha só o que acontece. O 10 vai ficar antes agora. Por quê? Porque no HTML o 10 está antes do 14. Então, já que eles estão no mesmo grupo, vamos ordenar eles pela posição que eles estão no HTML. Entendeu? Então, beleza. Tem mais um item agora, que é o seguinte. Vou remover esses aqui para a gente não confundir. Então, tirar essa classe daqui, tirar essa classe daqui. Então, todo mundo de volta no seu devido local. E eu vou fazer agora um flex wrap, para que esse conteúdo fique em mais de uma linha. Porque o próximo item que eu vou mostrar agora só funciona quando tem mais de uma linha funcionando, tá? Então, ó, flex wrap. Então, ó, como eles estão com 100 de largura, então, automaticamente, quando não couber mais, vai descer. E aí, foi o que aconteceu. Desceu aqui, tá bom? Beleza. Então, como é que eu faço agora se eu quiser que, por exemplo, esse conteúdo inteiro aqui vá para baixo? Existe uma propriedade chamada, que aí eu ponho no container, tá? Chamada align content. E nela eu ponho o alinhamento que eu quero para todo o conteúdo. Por exemplo, flex end. Olha só o que vai acontecer.
toda a galera vai lá para baixo. Se eu botar Flex Start, toda a galera vai lá para cima. Se eu botar, por exemplo, Center, toda a galera fica no meio. Entendeu? Então, esse Align Content é para quando tem mais de um conteúdo, quando tem wrap, tá? Quando o conteúdo ele vai cair e eu quero alinhar todo esse conteúdo para ele não perder a formatação caso os itens precisem ir para baixo, por exemplo, tá? E aí eu posso botar outras propriedades também, como por exemplo, o Space Between, que é o mesmo que a gente usa lá no Justify Content, lembra? Então, ó, eles vão ficar aqui no começo e os últimos nos últimos e se tivesse, por exemplo, uma terceira linha, ela ficaria aqui no meio. Entendeu? Se eu quiser Space Around, então Space Around. Então dessa forma, ó, eles vão ficar com o espaçamento igual entre eles, incluindo o primeiro e o último. Certo? Então, essas são as propriedades do Flexbox. Tem algumas outras, mas como elas são muito novas e algumas funcionalidades, algumas propriedades delas não estão ativas ainda, então não vale a pena mencionar por enquanto, como por exemplo, se você quiser pesquisar, tá? O Flex Basis, que é uma propriedade que ela está parcialmente funcionando ainda. Então, quando ela estiver já funcionando em todos os navegadores e tudo mais, então a gente insere aqui, mas se você for curioso, né, quiser pesquisar mais, mas eu não recomendo que você use essas propriedades que estão parciais ainda no seu site, porque não vai funcionar em todos os navegadores, tudo bem? Então, beleza, vamos agora para a nossa próxima aula. Vamos lá.